Olá, turma boa! Semana de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2023. Quero começar essa aula pedindo para que você assista até o final, né? São cerca de 40 minutos com 16 temas dessa semana. Dizendo que mandar um abraço bem forte para o Lucas, para a Fernanda Pacheco e para um outro rapaz que eu não sei o nome, mas que o Lucas é de Minas, a Fernanda e outro rapaz que sempre pedem pela aula e assistem semanalmente, a Fernanda e seu marido, né? Adquiriram os livros e me deram a informação de domingo até hoje, pelo menos 3 pessoas, né? Que gabaritaram as provas e que as questões estavam nos livros. Então, eu quero agradecer essa mensagem aí dessas 3 pessoas, que isso só reforça que a gente está no caminho certo, né? Te ajudando com essas aulas gratuitas e vocês me ajudam quando adquirem aí os livros de atualidades, já que é uma explosão de concurso esse ano e não dá para estudar atualidades em cima da hora, né? Que é muito tema. Então, você vai pegando um jeitão pelos livros aí. Dizer também que eu não esqueci de falar de Tyre Nichols, que foi mais um negro assassinado brutalmente em Memphis, nos Estados Unidos. Eu não coloquei no slide porque eu estou aguardando o desenrolar dessa história para citar, como o próprio Vinícius Júnior, né? Citar aqui com mais elementos para vocês. A gente já sabe o que aconteceu, né, mais do mesmo, né? E há uma reforma policial americana em voga. Vamos adiante, dar início então aos temas aí, deixando aqui os meus endereços, né, para quem está assistindo a aula pela primeira vez e que para quem quer adquirir os livros, entrar em contato pelo WhatsApp, né. E lá no meu canal no YouTube, seguir também a gente, faz um comentário na aula, dá um joia, curte, dá o sininho, né, porque isso tudo é muito importante para os algoritmos do YouTube aí. Semana de 25 de janeiro a 1º de fevereiro. Muito bem, vou ficar pequenininho, depois eu saio, dá aquele pause aí, se você quiser ler um vídeo todo, ver se você não é assinante, né, do canal, eu sugiro que você seja, que você vai ter acesso a muitas disciplinas com os melhores professores e num precinho bem bacana. Prova de vida. INSS agora é responsável por buscar informações dos segurados. Então, o que é a prova de vida? Então, deixa eu sair já daqui. Prova de vida é um procedimento anual para comprovar que a pessoa recebe algum benefício de longa duração do INSS e que está viva. A partir de 2023, o INSS que passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não. Tá? E o INSS receberá esses dados de órgãos parceiros e vai comparar os dados que já tem cadastrados em sua base. Uma pessoa que toma vacina contra a gripe, uma pessoa que vota, uma pessoa que renova o CNH, por exemplo, né? São vários exemplos que eu já gravei aí em outras aulas anteriores, só que agora passa a valer essa regra para 17 milhões de benefícios, né? Que tem que comprovar aí essa prova de vida, tá? Então, novidades aí nas regras dos aposentados. Por unanimidade, o Conselho aprova a indicação de João Paul Prats para o comando da Petrobras. Bom, então agora, né, Caio Paes de Andrade não é mais um novo nome. Lembrando que a Luiz Mercadante já foi indicado também para o Banco Central. Desculpa, Roberto Campos continua no Banco Central, porque tem a estabilidade, ele é o mesmo do governo Bolsonaro, para o BNDES. Né? Bom, ainda vai ter que trocar o Conselho de Administração, que é hoje de orientação bolsonarista, né? E nós vamos observar, né? Tá lá, o objetivo é ter maioria no conselho para alterar também a composição da diretoria da empresa e implementar uma nova estratégia de política de preço da estatal, que garanta lucratividade a ela, né? E ao mesmo tempo incentivar a indústria brasileira. Assim que tiver uma mudança nessa política da Petrobras, eu trago aqui. Não posso dizer o que vai acontecer. Mas é bom, eu tenho dito com muita frequência, que é legal você guardar os nomes desse novo governo, porque as provas que estão surgindo no primeiro semestre devem pedir aí essa nova formatação.
Pelo 14º ano, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Foram 131 mortes em 2022. É inadmissível. Isso aí foi entregue ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o pai do racismo estrutural, né? E 130 referem-se, depois é olhar com calma os dados, 130 referem-se a mulher trans e travestis e uma a homem trans, 90% entre 15 e 40 anos, 41% das vítimas foram mortas a tiro, 24 a facadas, 16 por espancamento, olha que loucura. E a maior parte desses crimes, 61%, acontece em lugares públicos, em ruas desertas e de noite. Então, se a gente fala lá de decisão política, temos que falar das novas mudanças políticas, independente... outro dia aí disseram que eu sou parcial, eu fiquei até chateado porque eu procuro trazer as notícias que estão ali na TV, né? Então, eu tenho que trazer as notícias, eu não estou nem criticando, nem apoiando nenhum desse... Meu papel aqui é procurar ser o maior isento possível, né? Até para deixar bem claro, eu não gosto de nenhum dos dois, se você quer saber, né? Desses dois, dessa bipolarização aí, eu acho odienta e acho mal para o Brasil. Minha cabeça está em outro lugar, eu não tenho tempo para essa bobagem, não. Mas a gente tem que ver dados da sociedade, dizendo que o censo vai ser publicado em abril, e a gente vai ter bastante material para trazer para a aula. Mas, como eu sempre digo, né, nesse começo de ano, todos os dados referentes a 2022 estão sendo colocados e as provas devem pedir. Bom, já num total, já só para atualizar, isso aqui é uma atualização, tá? A Procuradoria-Geral da República não quer dizer que essas pessoas serão condenadas, né? Mas já são aí, até onde eu apurei, 479 denunciados pelo PGR naquela operação Lesa Pátria, guardar esse nome, que pode ser pedido em prova, em atos golpistas do domingo 8 de janeiro. Qual é o crime que eles são acusados? Associação criminosa, incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Gente, ninguém está julgando. Eles são sendo indiciados. Vamos apurar, né? A gente sabe que aquilo não é democrático, né? E que reverberou muito na mídia. E que, enfim, estou gravando hoje, quarta-feira, dia 1º, já na próxima aula não deu tempo, os slides já estavam prontos. Rodrigo Pacheco e Ayrton Lira foram aí reeleitos para presidente do Senado e da Câmara, respectivamente, né? E o STF iniciou hoje seus trabalhos. Então, o ano, muita gente voltando às aulas também, né? Quer dizer, é um aquecimento aí que depois dá aquela paradinha no carnaval, né? Mas muitos acontecimentos agora para fevereiro aí, para a gente conversar. Planalto e governadores criam um conselho da federação. Ele criou também um conselho social, né? Quem é que vai estar nesse conselho? O Lula fez uma reunião com os 27 governadores, todos assinaram uma carta chamada Carta de Brasília, e esse conselho da federação, segundo o governo, para discutir agendas comuns dos 3 níveis, né? Do governo federal, estadual e municipal. Então vai ter representante, o presidente, o vice-presidente, ministro das Relações Institucionais, 6 representantes dos estados, vindo dos governadores, né? 6 representantes vindo dos municípios, tá? Então, foi criado esse conselho para tentar criar uma pauta comum, ouvir, sei lá, né, as reivindicações dos governadores e dos municípios, tá? Teve uma reunião na sexta-feira aí do Lula com todos os governadores. Então, é o que eu falo, eu não estou aqui para ser parcial nem parcial. É um fato novo? É um fato novo. As provas podem pedir? Podem pedir. Eu tenho que trazer, né? Tá ali na televisão, ó. Passou ali, ficou em todos os canais, ficou em todos os jornais, eu tenho que trazer aqui, né? Porque é isso que as provas, e colocar nos livros, né? Já estou no 9º.
Bora adiante, não perder tempo com essas baboseiras não, porque nós temos muito que estudar. O governo usará parte de doação de 1 bilhão que a Alemanha de reais, né, para combate à fome do povo Yanomami. Ministra da Cooperação Econômica da Alemanha esteve no Brasil junto com Olaf Scholz e a Marina Silva anunciou na segunda-feira 200 milhões de euros e que vai reativar o Fundo Amazônia e que também esse dinheiro será usado para o combate aos Yanomami. Eu não sei se eu já falei, mas eu estou lendo muito sobre Yanomami, né? Uma das coisas que acontece, que os garimpeiros são cerca de 30 mil Yanomamis e cerca de 30 mil garimpeiros também naquela região que é do tamanho do estado do governo do Reino de Portugal, né? Do governo do estado de Portugal. Bom, os garimpeiros, por que está levando muita doença, né? Primeiro porque eles assaltam os postos de saúde e não deixam os remédios para os índios. Segundo, que quando o governo faz alguma ação ou alguma autoridade faz alguma ação, em retaliação eles destroem os postos de saúde. Terceiro, que como eles instalam dragas e fazem barulho na mata, afugentam aí animais de caça, né? Os índios não conseguem mais caçar nem coletar, contaminam os rios com mercúrio, como eu já falei. Resultado, levou a essa tragédia humanitária que nós estamos assistindo todo dia aí e que não só lá, né, mas que o garimpo ilegal tem produzido no Brasil. Eu vi um dado hoje do Raul Jungmann que só o ano passado, não, de 2019 a 2022, foi explorado 2 bilhões de dólares, olha essa cifra, mais de 10 bilhões de reais em garimpo ilegal no Brasil. Isso dá mais de 10 bilhões de reais. Pra vocês terem uma ideia de como esse negócio é grave, tá? Então tá aí, né, a visita à América do Sul do primeiro-ministro da Alemanha. Tá aqui já, né? Aí, deixa eu ficar aqui. Acordo da União Europeia-Mercosul é do interesse de ambas as regiões, diz Olaf Scholz, após o encontro com Lula. O chanceler alemão não é a primeira autoridade a visitar o Brasil, porque na posse do Lula tiveram vários presidentes de fora, sobretudo da comunidade da América Latina e da comunidade da língua portuguesa. Mas o Olaf Scholz fez uma visita a vários países, foi para o Chile e tal, e numa conversa com o Lula ele falou, olha, nossa intenção aqui é aproximar e formar um bloco único, né? Tanto que eu acho que eu falei na aula passada, quando o Lula foi se reunir lá com o presidente do Uruguai, porque o Uruguai está tentando fazer uma aliança direta aí sem o Mercosul com a China. E no fundo, pessoal, o que está por detrás disso é exatamente o seguinte, né? A Europa não é besta, né? A maior economia europeia é a alemã. Aliás, ambos também condenaram a guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia não, guerra da Rússia, porque é a Rússia que invadiu, né? Guerra entre Rússia e Ucrânia, é o correto a gente afirmar. Todo mundo se mexe, né? Por que todo mundo se mexe? Porque todo mundo observa a China abraçando os seus tentáculos na América Latina. E aí a Europa não quer perder espaço. Então, assim como os Estados Unidos, né? Então, nessa disputa, cada passo que a China dá desperta aí nos outros países, de outros blocos econômicos, interesses também, porque sabe que aqui é um grande celeiro de produtos que abastece a Europa, né? O Brasil é um país muito rico, não podíamos estar nessa situação. E digo isso assim, não estou culpando nenhum governo. O país deixa de crescer há 10 anos. Há 10 anos. Então, para mim, os dois estão culpados aí. Os três, porque o Temer no meio, né? Bom, Lula baixou um decreto. A aeronáutica vai controlar espaço aéreo da terra Yanomami para combater garimpo ilegal. Órgãos federais, ele assinou um decreto, né, criando a ZIDA, Zona de Identificação de Defesa Aérea. Legal guardar esse nome, saindo daí, né? Além, nesse decreto que ele assinou, criando essa ZIDA, também
tem lá doação de alimentos, doação de roupas e criando que, olha lá, nos atividades ilícitas, a Polícia Federal, o IBAMA e demais órgãos da administração pública federal poderão atuar como polícia administrativa. Então, deu autoridade para órgãos da administração pública destruir esse garimpo ilegal que está criando esse vexame para o Brasil no mundo e internamente, né? Então, eu quero chamar a sua atenção, deixa eu molhar o bico aqui, para essa questão dos Yanomamis, que ela vai perdurar e eu acredito que será uma questão muito forte em provas aí. É o tema inicial de 2022 mais forte. Se alguém me perguntar, Diogo, para as próximas provas, toda atenção, toda matéria de jornal que você tiver, né, toda aula, slide que eu colocar aqui, dá uma lida, né, porque esse vai ser um tema, eu tenho focado nisso agora nas aulas, procurando dizer a vocês, olha, cada aula tem um tema mais forte, né? E é a segunda aula que eu repito isso. Bom, pessoal, lá para as chamadas rapidinhas, né? O WhatsApp libera no Brasil recurso que permite enviar mensagens até 5.000 pessoas. Não foi essas comunidades que são agora, que você vai poder reunir vários grupos, né, para mandar mensagens, não foi aberta até o ano passado por conta das eleições. E agora, o WhatsApp virando quase que um Instagram. Lula veta envio de munição do Brasil para tanques na Ucrânia. Para manter neutralidade e não provocar os russos, presidente, lembrando que o Brasil, aí, estava até falando outro dia para um pessoal que estava estudando pelaquela banca Avança São Paulo, que ela gosta muito de misturar em atualidades, ela solta o edital como atualidades, mas ela acaba colocando direitos, conhecimentos gerais também. Aí numa prova do ano passado eles perguntaram o que eram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e África do Sul. Não é um bloco econômico, hein, pessoal? Não é um bloco econômico. É um grupo de emergentes que se reúnem todo ano. E o Brasil, então, quer se manter neutro, como sempre fez aí na questão internacional. Bom, incêndio da Boate Kiss, que completou 242, que vitimou 242 pessoas, completa 10 anos. Pessoal, por que os condenados não estão presos, né? Eles não estão presos porque foi um entendimento do Tribunal de Justiça que o júri foi parcial, que houve conversa com o júri indevida e aí anulou o júri. Então eles vão ser novamente julgados, tá? Então vamos aguardar para a justiça ser feita 10 anos depois, com a justiça morosa no Brasil. Luiz Stefani e Rafa Matos vencem indianos e são campeões do Australia Open. Se não me engano, são 4 Grand Slam que existem, né? O Australia Open, o Aberto dos Estados Unidos, Roland Garros e Wimbledon. Né? É a primeira vez, né, que um título totalmente brasileiro. Outras duplas de tênis já venceram aí, mas era sempre um brasileiro com um outro estrangeiro. É a primeira vez que uma dupla ganha um Grand Slam. Não é um brasileiro pela primeira vez. O Guga já ganhou, a Maristela Bueno já ganhou vários, né? Mas no caso de duplas é a primeira vez totalmente brasileiro. Olha, essa aqui é bem a cara de concurso, bem a cara da VUNESP, né? Colocar essas perguntinhas. O seu Jorge conseguiu autorização do cartório para registrar o nome do filho Samba. É bem aquelas pegadinhas da VUNESP aí, para quem vai prestar VUNESP, né? E outras bancas menores também gostam de... Porque deu uma polêmica, porque toda vez que aparece um nome bastante diferente, os cartórios falam, olha, não vou registrar, tem que consultar o juiz autoriza, e ele conseguiu autorização para registrar o filho com o nome de Samba. Cantor Seu Jorge aí. Talibã proíbe mulheres de prestar vestibular para universidades no Afeganistão. Gente, é o que eu tenho repetido, também
um tema recorrente nas aulas ao longo de 2022, Talibã sendo o Talibã, né? E agora proibiu de não pode prestar vestibular, não pode ingressar na universidade. Entro agora para a questão das internacionais, né? Notícias internacionais. Estamos chegando em 20 minutos, metade da aula, né? IBM anuncia corte de 3,9 mil postos de trabalho. Segundo o porta-voz da empresa, a medida não é uma ação baseada nos resultados de 2022 ou nas expectativas para 2023. Outras gigantes da tecnologia também anunciaram corte nos últimos meses. Veja quem demitiu e quantos foram desligados. Twitter cortou 3.700, Facebook 11 mil, Microsoft 10 mil, Amazon 18 mil, a Google 12 mil. João, o que está acontecendo? Bom, aqui aí no slide está a explicação, né? Essas chamadas Big Techs, elas estão se readaptando. Por quê? Olha lá, muitas dessas empresas cresceram em 2020 e depois houve a queda. No auge da pandemia, a digitalização aumentou. Todo mundo estava em casa. Muitos recebem auxílio do governo, as pessoas gastaram mais online, né? Então, essas Big Techs tiveram que crescer porque os serviços demandaram essa contratação e agora, com uma economia mundial aí em queda, né, processo inflacionário, vi que teve greve geral na Inglaterra, a maior greve geral dos últimos 10 anos, né? Nos últimos 12 meses elas perderam juntas 4 trilhões em valor de mercado. Ou seja, a economia, as pessoas estão voltando ao trabalho normal, estão dispensando a internet, né? Mas a gente aqui não dispensa, aqui a gente vai manter, né? E aliás, quero até informar que o Vencendo Concursos aumentou suas instalações pelo tamanho do crescimento do curso aí, né? Tá com atividades maiores, prédios maiores, né? Graças a Deus, então a gente vai manter o nosso trabalho aqui, tá? Então é isso que está acontecendo. Eu não coloquei em negrito para você saber quais são essas Big Techs aí, gigantes da tecnologia, que estão passando por uma crise nessa virada 2022-2023. Secretário de Estado americano visitou a Cisjordânia. Anthony Blinken se encontrou com o presidente da autoridade palestina, Mohamed Abbas, e disse que o horizonte de esperança para a Palestina está diminuindo. A viagem ocorre a uma escalada de tensão. O Anthony Blinken, antes, na terça-feira, ele visitou a Cisjordânia, na segunda ele visitou Israel, né? Cisjordânia, palestinos, né, islâmicos, que eu coloquei um dado, cadê o dado? Desde o início do ano, 30 palestinos civis ou membros de grupos armados morreram em incidentes de violência envolvendo forças de segurança e também cidadãos civis de Israel, né? Também, em retaliação, os palestinos explodiram aí fizeram um ataque, a uma sinagoga, onde morreram 7 judeus. Ou seja, é o que eu sempre digo, esse tema é um tema, desde que eu dou aula na minha vida, eu gravo atualidades me referindo à questão desse conflito, que é um dos conflitos desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Ocorre que Benjamin Netanyahu assumiu o poder aí e assumiu com uma coalização de extrema-direita que não aceita a existência dos dois estados e que diz que grupos armados na Cisjordânia e na faixa de Gaza, terroristas, e aí Israel atacou, sofreu a retaliação, Israel atacou novamente, né? Então, obviamente que as forças militares de Israel são superiores, mas os Estados Unidos foi tentar botar panos quentes, tentar apaziguar, né? E mandou o seu secretário de Estado para lá. Bom, torcer para que a paz, né? Eu até deixei aqui no próximo slide. Deixa eu colocar aqui, ó. Um mapinha, né? Faixa de Gaza e Cisjordânia. Esses dois territórios compõem o Estado palestino. Israel, que é de origem judaica, né? A faixa de Gaza controlada por um grupo extremista Hamas, totalmente cercada por Israel, e
Um dos grandes problemas são os assentamentos que Israel vem construindo na Cisjordânia. São uma espécie de bairros que ela constrói de judeu e que a ONU já condenou, mas, enfim, é uma escalada nesse conflito. Se as coisas piorarem, mais mísseis forem... eu vou trazendo a notícia aqui. Vamos torcer para que o Antony Blinken tenha colocado panos quentes, porque lá, em Israel, a população é armada, né, os civis são armados para exatamente reagir aos palestinos. Bom, eu sugiro que, se você tem muita dificuldade com isso, tem muito documentário longo contando a história das guerras palestinas no YouTube. Porque aí eu precisaria de 2 horas de aula de história para explicar esse conflito para você. Se você não entende, e eu entendo perfeitamente, né, eu recomendo que você dê uma parada e assista qualquer documentário sobre a crise entre Israel e palestinos. Vai aparecer um monte e todos são muito bons. Bom, aqui a gente vai ter que conferir, né? Porque até hoje, dia 1º de fevereiro, a presidente do Peru estava conversando com o Congresso. Ela pediu, já mais de 50 pessoas morreram em confronto, desde dezembro. O Peru vive uma crise política, né? Dina Boluarte, que era vice do Pedro Castilho, que tentou fechar o Congresso, dar um golpe de Estado. O Congresso não aceitou e deu a posse à vice. Ela, percebendo que o país está num conflito, ela quer antecipar as eleições para dezembro de 2023, para que o povo peruano, né, ou que se faça uma nova Constituição, enfim, tentar extinguir aí essa crise de instabilidade que o Peru vive, não é de agora, né? Há algum tempo, com o ex-presidente se matando, vários casos de corrupção. Assim que tiver uma decisão do Congresso, é Coca Zero, viu? Assim que tiver uma decisão do Congresso, eu trago aqui para você sobre o que vai acontecer com o Peru. Veja, atualidades é isso, pessoal. Por isso que eu sempre falo. Tem que assistir a aula até o final, tem que assistir as aulas anteriores. Nessa mudança aí do Vencendo que está crescendo, a aula demorou um pouquinho para subir, mas não vai mais acontecer, né? Então tem que assistir as aulas anteriores. Pessoal que está comprando os livrinhos, que está assistindo as aulas, está gabaritando, como eu falei, da Fernanda, do Lucas e de outro rapaz do interior de São Paulo, né? Acabei de vender 3 livros antes de começar a gravação agora. O pessoal está sentindo firmeza no trabalho. E eu peço, assim, que para não ficar uma coisa meio Frankenstein, assiste uma aula de uma semana e não assiste as outras. Eu quero te ajudar, né? Já que é gratuito, né? A gente está te ajudando, eu sei que nenhum curso faz isso. Usa esse tempo para propaganda. A única coisa que eu faço aqui é propaganda do meu ganha-pão, do meu trabalho, que eu sei que ajuda muito você, porque a aula é fundamental, então tem que assistir aulas anteriores, tá, pessoal? Para não pegar o fio da meada, né? Para não perder o fio da meada. 14ª notícia, hein? Vamos lá. Aqui, não tem tanta polêmica, né? Mas como toda prova gosta de às vezes dificultar, ex-general bilionário na disputa, ex-general vence bilionário na disputa pela presidência da República. Então, vamos começar de novo. Ex-general venceu o bilionário na disputa pela presidência da República Tcheca. Petr Pavel foi declarado vitorioso, né? Então, ele é o general aposentado lá na República Tcheca. O que ele vai ser? Vai ser chefe das Forças Armadas e ainda não deixou claro qual vai ser o papel da República Tcheca na guerra, né? O novo chefe de Estado terá de enfrentar uma inflação recorde num país de 10 milhões de habitantes, um país lindo que na época das vacas gordas eu pude visitar, né? Que faz parte da União Europeia e da OTAN e com grandes déficits ligados à guerra da Ucrânia. Então a República Tcheca está sofrendo muito. Então qual é o papel dele? Ele nomeia o governo, o presidente nomeia o governo,
escolhe o chefe do Banco Central, os juízes é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas o primeiro-ministro é quem comanda aí, governa efetivamente a República Tcheca, tá? Então a gente vai falando de todas as eleições que tem em países, nós temos que trazer para vocês aqui, porque as provas buscam isso. Então eu quero observar que nós passamos por questões sociais do Brasil na aula, né? Assim como é atualidades. E é assim que a gente fecha a prova. Quando não está aqui, está no livro, né? Não é livrinho não, já me puxaram a orelha porque eu fico falando livrinho. Parece que eu fico colocando meu trabalho no diminutivo. Não é, porque quando eu fiz pela primeira vez, eu fiz pensando em enviar pelo correio, aí fui ver os custos, ficava 85 cada um, porque tem mais de 100 páginas. Aí na hora que eu fiz, ficou num formato pequeno assim, porque eu peguei A4 e dobrei. E aí eu chamei de livrinho, né? Foi o primeiro. Depois eu comecei a ver que o tamanho da brincadeira são verdadeiros livros, material de apoio, como você quer ser. Assim, o 8, que é o último, tem 130 questões, né? O 9, eu acho que eu termino até um pouco depois do carnaval. Porque em dezembro eu fiquei por aqui, não viajei nem nada, então eu pude trabalhar bastante, né? Então eu acho que até o final de fevereiro eu termino o 9. Mas não dá, o 9 vai trabalhar de questões de janeiro e fevereiro só, né? Basicamente. E isso não é o suficiente para a sua prova. As provas que estão ocorrendo em 2023 são aí de temas cobrados em 2022. 200 crianças refugiadas desaparecem no Reino Unido e abrem nova crise política. Imigrantes estavam em hotéis pagos pelo governo, à espera de que seus casos de entrada no país fossem processados. Olha, a maioria de jovens chegou pelo Canal da Mancha, travessia de botes infláveis. A Inglaterra a polêmica da Inglaterra contra estrangeiro, você sabe que levou ao Brexit, que é a saída do Reino Unido, né? Não é só a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, saíram da União Europeia. O país vive uma crise, como eu falei há pouco, greve geral ocorreu esses dias, né, por conta da inflação. Já houve troca de governo. Você lembra que a primeira-ministra foi a primeira-ministra que menos tempo governou aí o Reino Unido. Severas críticas ao Partido Conservador. E agora desaparecem 200 crianças. É muito estranho. Então, 100 organizações de defesa dos direitos humanos enviaram uma carta aberta. Gente, então, assim, tudo que envolve desrespeito aos direitos humanos, como eu falei da comunidade trans que é assassinada no Brasil, como a crise humanitária aí nos Yanomami, é repertório para sua redação, é repertório para uma questão escrita, né? Se você é da área da educação. Então, eu trago isso não só pensando eu penso muito na redação, né? PM de São Paulo que tem redação. Então a gente tem muito esse público. Eu mesmo fiz um concurso para a Prefeitura de São Paulo, para professor, uma prova maluca da FGV, estão querendo até anular a prova. Eu não entendi nada do que eles fizeram, tudo errado, né? A FGV caindo muito no conceito aí com essa prova. E tinha duas questões escritas, tudo bem que eram específicas da educação, mas a gente precisa ter repertório, tá? E as aulas de atualidades são fundamentais para isso. Bom, Hungria e Áustria não enviarão armas para a Ucrânia. O ministro da Defesa húngaro disse que os dois países gostariam de evitar a escalada do conflito com a Rússia. Hungria, que tem o Viktor Orbán, que é um cara muito polêmico, que já foi amplamente condenado pela União Europeia pelo seu governo conservador, pela perseguição à população LGBTQI+, né? A Áustria, ela não faz parte da OTAN, não faz parte. A Hungria faz parte, né? Mas há uma pressão muito grande para que todos os países do mundo enviem armas ajudando a Ucrânia. Vamos lembrar que a Alemanha, Estados Unidos e Espanha anunciaram que vão enviar tanques, que vai chegar na primavera lá na Europa.
Maravilha, pessoal. Então, veja aí que eu acabei falando de mais coisas do Brasil e da Inglaterra. Se bobear, eu citei aí quase 20 temas na aula de hoje. Não sai daí. Eu quero dar esse último recado para você, para chegar perto aí dos 40 minutos, que eu acho que é fundamental, né? Como eu falei, eu agradeci ao pessoal que dá o retorno. Eu peço que você me dê o retorno sobre o seu desempenho nas provas, né? Que comente a aula, porque isso é fundamental para o nosso trabalho, né? Para dar sequência, né? Para convencer o Cristiano a que eu tenho que gravar 2 aulas por semana. Né? Tô brincando, não tem só a minha disciplina, mas a gente mata 40 minutos aí, fala de Brasil e de mundo, né? Tenho dito que você pode, cada vez mais as provas chegam nas minhas mãos, eles mandam, eu falo, de onde pegou a notícia? Pegou da UOL, pegou da Veja, pegou da Exame, pegou do G1, são as fontes onde você deve beber, onde eu bebo para buscar aí as notícias, porque eu quero também criar em você uma autonomia, em que você não crie essa dependência dessa aula semanal. Quero que você veja a notícia aí e fale, olha, isso aí, que nem a Fernanda falou, a gente fica assim, professor, isso aí vai estar na aula da semana que vem, né? O professor vai falar disso. E espero que tenha aí contemplado vocês aí, Fernando e marido, que são parceiros aí, e eu acho justo que eu cite, porque foi isso de domingo para cá, você não imagina a felicidade que eu tenho aí quando falam que gabaritou. Gabaritou por quê? Porque assiste às aulas, está estudando, né? Porque veio até mim conversar e perguntou dos livros, todos esses são de 2022, né? Esses mais o segundo semestre, mais de maio para cá, tá? 1, 2 e 3, não, digamos mais de março para cá, tá? O 4 de março a maio, o 5, eu preciso olhar. Mas enfim, a pessoa pergunta o período, eu digo, olha, se você quiser, e eu estou fazendo uma super promoção, se a pessoa compra 3 livros, eu dou 1 de graça para ela, né? E é R$ 25 cada volume, manda um Pix, é rapidinho, né? Não tem problema nenhum, eu mando o PDF na hora para a pessoa, tá? Conversa comigo, vê o período que você quer e eu vou aí te informando, né? Ah lá. Esses são os 2 últimos. Eu tenho certeza que o 8 ficou grande, porque ele pegou temas de setembro até dia 15, 20 de dezembro, mais ou menos, né? Então aí foram 130 questões, um trabalho monstruoso, né? Que é depois editar. Essa capa é só uma capa fantasia que eu crio para divulgar aqui e tem ajudado. Isso, para mim, a grande prova foram esses 3 depoimentos essa semana aí e outros que eu escuto, mas eu nunca fico trazendo muito na aula, né? Como é que eu faço, Jogão? Tá aí, ó. Entra em contato comigo pelo WhatsApp, né? Tem um link no Hotmart também. Hotmart é um pouco mais caro, porque tem as tarifas deles, descontam da gente, a gente fica um mês sem receber. Mas se você quiser adquirir por lá, sem problema nenhum, né? O pessoal acha mais rápido pelo WhatsApp, conversando comigo e tal, porque a pessoa até, depois ela fica, se tiver alguma dúvida, hoje uma pessoa do Ceará conversou comigo também, que o edital não estabeleceu a data, né? Para ela, e ela falou, o que você acha que eu devo focar mais? Eu falei, olha, se o edital, quando o edital não coloca a data, estuda os 3 últimos anos, focando no último ano, né? É muita maldade o edital não colocar aí o período que ele vai cobrar atualidades, porque aí fica um conceito muito amplo. Mas a minha sugestão é que a pessoa estude de 2020 para cá. Eu orientei ela, né? E ela adquiriu todos os livros de 2022, de modo que, falei, ó, vai ser muito mais 2022, mas, enfim. Estamos chegando nos 40 minutos, que é a nossa meta. Uma outra dica é essa de que você siga o canal do Vencendo Concursos. Lá você tem sempre assinatura e tem análise do edital, muito bem feito pelo Cristiano, que tem muita experiência, nosso coordenador, há mais de 20 anos que nós trabalhamos juntos, né? Em vários cursos aqui em São Paulo, e o Cristiano conhece de administração, de arquivologia, de direito, o bicho é uma fera, né?
e conhece muito os editais e as bancas, ele faz uma análise, faz um plano de estudo para você. Tá o endereço aí, aqui no link, os links estão embaixo do vídeo, tá? É isso que eu programei para essa semaninha. Semana que vem estou aqui de novo, né? E vou gravar na quarta-feira de cinza também, não vou parar, né? Eu vou dar aula no presencial no sábado, dia 18 de carnaval. Você está de brincadeira, o pessoal não, entra no site da VUNESP, só para dar um exemplo, e veja quantos editais tem publicado de prefeitura, né? Até da minha cidade soltou um edital agora, em Pindamonhangaba, né? Com não sei quantos, cento e tantos cargos. Gente, é muito edital. E a polícia vai soltar de São Paulo, já saiu DF também. Meu Deus, as pessoas conversam todo dia comigo, falam, todo domingo tem de noite, professor, eu fiz essa prova e tal, ou na segunda elas mandam a prova, manda a prova para dar uma olhada, se eu posso te ajudar, né? Era isso que eu programei para hoje. Um forte abraço, fica com Deus e dia 8 eu estou aqui de volta. Tchau, tchau.